Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus. Hoje trazendo mais uma vez Bruno Mares, da Tria Editora. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo sobre punk apocalíptico, mas primeiro eu gostaria de agradecer o presentão que o Bruno mandou pra gente, que foram os bestiários do folclore brasileiro, versão Pathfinder Tormenta e quinta edição. E a gente já tá fazendo uma série do Da Lenda ao RPG, apresentando monstro por monstro do bestiário. Então, Bruno, valeu, muito obrigado. Que isso. O conteúdo seus é muito bom e falar mais ainda das lendas vai ser excelente. A galera que não conhece, cola aí porque tá bem legal. Já vi o primeiro e, pô, ficou bom demais. Um breve spoiler. O financiamento coletivo de apoio do Contar e Mestrar está de volta e a gente está começando a preparar um cenário com umas criaturinhas do bestiário, mas com algumas outras coisas do folclore brasileiro. Então, fiquem de olho que vem esse cenário aí e não se esqueçam de ir lá na Tria pegar o bestiário de vocês. Então, é isso aí, tem um cupomzinho do Contar e Mestrar, né? Contar e Mestrar 10, então corram lá, vai ser da hora. E, bom, partindo pro tema de hoje, cara, punk apocalíptico. Como é que é esse rolê? Quem é a lenda por trás desse sistema? Conta aí pra gente. Cara, então, eu vou avisar antes pra todo mundo que eu vou soltar palavrão aqui no podcast porque o jogo pede, tá? Porque ele é um jogo impróprio para menores, com uma linguagem chuva, quase ofensiva e bem direta e bem escrachada, assim, de certa forma, porque é a pegada do jogo, tá? Então, porra, é um jogo foda pra caralho, entendeu? Aí você tem que ver, o Calvin adora me ver falando esse tanto de palavrão, porque não é uma coisa que eu faço e ele tá se divertindo ao máximo. É o Bruno da realidade alternativa. Isso, o Bruno do mundo pós-apocalíptico, aí você chuta o pau da barraca mesmo, xinga pra cacete, manda os outros pra tudo quanto é lugar, né? Bom, o Punk Apocalíptico, ele é um RPG pós-apocalíptico, né? Numa terra desolada, onde a humanidade fez merda, todo mundo tá fudido, escrachado, regaçado, num deserto de areia e radiação. E ele foi escrito pela lenda Robert Schwalb, que é um dos autores de D&D, desde a terceira edição ele já escreveu coisa para D&D, lá na Wizards, quarta edição, foi um dos principais autores do D&D quinta edição, e é o autor do Shadow of the Demon Lord, é o autor do Shadow of Weird Wizard, e é o autor do Punk Apocalyptic. Então, para quem já viu alguma coisa dele aí, sabe que eu falo que ele é o Midas do RPG, tudo que ele toca vira ouro, porque fica muito bom, né? Ou vende pra caramba. O Shadow of the Demon Lord, né, é um RPG, assim, ultra sensacional, né? A gente vai fazer anúncios para ele aí pro segundo semestre do ano que vem. Então, porque antes tem o jogo dele que saiu agora, o Weird Wizard, né? Que, assim, bateu milhares de pessoas apoiando lá no Kickstarter. Muita gente, foi um jogo gigantesco o Kickstarter lá fora, a gente já está traduzindo, saiu tem tipo 3 semanas saiu a versão final do livro, então a gente já está traduzindo e no primeiro semestre do ano que vem, assim que a gente tiver com os livros prontos, porque o nosso financiamento só começa com o PDF pronto, a gente vai lançar ele aí logo que possível. São 2 livros, né? Um de jogador, um do mestre que tem cenário e vestiário, então nós vamos lançar também. Bom, a Punk Apocalíptica, falei do Schwab, eu tenho que falar do trabalho dele, que o cara é muito foda, e é um dos caras mais gente fina do RPG, diga-se de passagem. Bom, o Punk Apocalipse é um jogo muito foda, que você é um mercenário largado na desolação, igual eu falei. A desolação. Então quer dizer que a gente tem. Bom, nas artes do jogo tá claro que o mundo virou um deserto. Então associar o cenário com Mad Max ou Fallout não é totalmente descabido, não, né? Não, é bem próximo e coloca Borderlands no meio ainda. Borderlands, eu esqueci de Borderlands. Coloca Borderlands. Porque, tipo assim, sabe aquela corrida da fúria? Uhum. É exatamente aquilo ali que o jogo propõe, cara. Tipo, inclusive, ele tem uma das melhores regras de combate de veículo de RPG do mundo. Tem gente lá fora na gringa que usa só o sistema de combate de veículo do Punk Apocalipse para fazer uma campanha inteira, campanhas focadas nisso, ou jogos de corrida. Os caras transformaram ele num jogo de corrida, porque com combates e etc, para poder jogar. Porque assim, ele é muito. Ele tem aceleração, ele tem velocidade, ele tem, tipo, dificuldade de frear, dificuldade de manejar o carro enquanto você tá mais rápido, né? Tem a dificuldade da pista. Então, assim, cara, e é simples, tá? Isso tudo, tipo, é escrito em 3 ou 4 páginas, se não me engano. E, tipo, é muito bem feito. Então, para quem gosta de perseguição, de combate, um carro contra o outro, ou pessoas de um carro contra o outro, ou carro, ou moto, ou ônibus, ou coisa do tipo,
né? Ele é muito foda nisso. Você falou de ônibus, aí eu já fico pensando, tipo, uma situação tipo treta de barco pirata, só que você troca por 2 ônibus no deserto. É tipo isso. Nossa, cara, que massa. E o sistema de regras, ele é baseado em Shadow of the Demon Lord, aquele mesmo esqueleto mecânico? Sim, é basicamente o mesmo sistema, tem algumas alteraçõezinhas, né? Porque seria natural de ter alteração para funcionar No cenário. no mundo, né? No cenário da Terra, né? Vamos dizer assim. Então ele é bem legal nesse sentido. Mas é a mesma mecânica. Você joga um D20. Se você tiver recursos ou complicações, né? Você aumenta, joga um D6 e soma o valor ao D20, ou joga um D6 e subtrai o valor do D20, se for uma complicação. E ali você faz a sua mecânica de acerto e defesa. Os atributos funcionam muito parecido, né? Na verdade, é exatamente a mesma coisa, os atributos. Então você tem ali os seus atributos, e eles começam em 10. Você tem mais do que 10 é seu bônus, se tem menos que 10 é a penalidade. Então você tem 15, você tem mais 5 para fazer testes com aquele atributo. E a defesa do adversário é sempre um número com base no atributo, né? Então você vai atacar um cara que tem o atributo de defesa lá, PES, né, que é para ser ágil, para desviar de bala, 13. E aí você tem para acertar com mãos, né, que é seu atributo para atirar, 15. Você tem mais 5 de bônus, a dificuldade é 13. Joga um D20, tira 8 ou mais. Acabou. Simples assim. Simples assim. E aí, se tiver o cara tá preso no chão, aí você tem um dado de benefício, né? Um recurso que chama. Aí você joga um D6 e soma com seu D20. Aí a soma do D20 com o D6 tem que dar. Ou então, se você tiver, tipo, com um clarão na cara, tá difícil de enxergar, você joga o D6 para subtrair. Agora, uma dúvida que me bateu aqui. Se eu tiver vários recursos, é um D6 por recurso? Um D6 por recurso. Ótimo. Normalmente o máximo que cheguei é a 3, mais ou menos, né? E agora, se tiver vários recursos e várias complicações, você subtrai um do outro, né? Ah, tem 3 recursos e 2 complicações. Joga só um D6 extra ali, que um anula o outro, né? Entendi. Bacana E, isso, muito bacana. e o jogo usa só D20 para os testes de acerto e D6 para as outras coisas. A arma, espada, causa um D6 de dano. Um fuzil, uma submetralhadora causa 2 e uma ultrametralhadora causa 3d6. Entendeu? Então, assim, Entendi. é simples assim. E aqui cabe um disclaimer, pessoal. Apesar do jogo usar o D20, ele não é um sistema D20. A gente sempre fala isso aqui. O sistema D20 é o sistema do D&D. Ele pega o esqueletão de D&D. No Punk Apocalyptic, no Shadow of the Demon Lord, tem uso de D20, mas não é um D20, é um sistema próprio. Então, não confundam, por favor. É isso mesmo. Embora ele tenha muita similaridade, né, na proposta de jogar e tal, somar contra o atributo com o dado, né, e tal, é bem próximo. Para quem sabe jogar D&D, ele é muito fácil de aprender também, porque ele é o que o Rob gostaria que o D&D fosse. Então, assim, a visão de mundo dele para D&D, então funciona muito bem, sabe? A mecânica ela não destoa muito, embora não seja um sistema D20, como o Rufus falou. E é importante a gente falar nessa questão do Rob, que é o seguinte, como dito, né, pelo Bruno, o Rob é uma lenda do design do D&D. Ele tá há muito tempo no mercado de RPG, ele foi uma pessoa muito relevante para o que veio a se tornar a mecânica final do 3,5. Ele escreveu suplementos muito importantes. Muita coisa da quarta edição veio da cabeça dele também. Ele foi um dos principais é, pensadores da mecânica da quarta. E ele foi, se eu não me engano, o lead design de regras da quinta. Isso. Ele não foi o lead design, mas foi um dos principais designers. O lead design foi o Mike Mills, que eu Ah, sempre confundo falar o nome. Mas ele foi um dos principais ali, tipo, embora ele não fosse o lead designer, ele é o cara que mais direcionou o grupo, porque ele era o mais experiente, o mais ah. antigo, né? Que eu li umas matérias falando que, tipo, a coordenação geral era do Mike, mas, tipo, quem Exatamente. Tipo, o tocou o título não era negócio. dele, mas quem tocava era ele, É. entendeu? Então, assim, o D&D quinta edição existe como é por causa do Rob. Então, assim, a gente tem um jogo com um sistema de regras que é fácil de aprender por si só, porque se é baseado em Shadow of the Demon Lord não é difícil, né? E como muita gente joga coisas baseadas em D&D facilita ainda mais. E a gente tem um cenário extremamente apocalíptico. Então a gente luta contra o quê? Só contra outros humanos? Tem mutante, tem magia, tem radiação, tem o que no mundo?
Magia não tem, mas tem mutação psíquica, tá? Ah, Mas o mundo, ele é pra humanidade tentar sobreviver depois. Eu tava falando ali, só pra dar uma passadinha assim no cenário, pra falar de quem são seus adversários, quem tá populando aquilo ali. O mundo ia dar merda, a galera viu, criaram o projeto Babilônia, que é, nós vamos criar megalópolis pelo mundo inteiro, que são super cidades gigantescas, fazer as muradas em redomas e tal, não sei o quê, proteger essas cidades. E aí as pessoas vão poder viver ali longe dos problemas do mundo, né? Que tava tendo radiação espalhado, tudo. Obviamente, quando elas ficaram prontas, vocês não entram aqui não, só os ricos e poderosos e o resto da humanidade ficou largada pro lado de fora. Então, obviamente, isso ia acontecer, a galera não esperava por isso, né? Mas ficaram ali. E o jogo, isso das megalópolis, é uma meta-trama. Isso seria uma coisa que você não vai alcançar durante o jogo. Claro, se você quiser, você pode, mas não é a proposta inicial. Você é um mercenário, um abandonado, um sobrevivente fora desses lugares que precisa sobreviver em meio a desgraça, falta de comida, falta de água e radiação. E as pessoas se organizaram. Tem alguns assentamentos, tudo tentando, né, arranhar um pouco de sobrevivência aí nisso. E claro, tem algumas facções que não são muito legais. Aí tem vários cultistas, inclusive tipo, tem os cultistas dos Filhos do Sangue Preto, tem um tanto de maloqueiro, de gangues, tem os sucateadores, que são a galera que cata sucata, né, e faz e improvisa as coisas. Inclusive tem umas mecânicas muito legais para isso, pra improvisar as coisas que você cata, né? E tem o Quinto Reach, que é uma facção nazista e é sem bom da porrada em nazista. Então a gente vai lá e tem esses oponentes. E além disso, tem os animais e tal, coisa normal, né? Que o jogo até chama de bichos. E tem as bestas da desolação, que são animais e outras criaturas que se mutaram com radiação, com mutagênicos, e aí são monstros mesmo. Tipo, tem um elefante que drena a mente das pessoas, tem um escorpião voador, tipo, tem um bicho que chama churro, que é tipo um monstrão de Duna, só que de um tamanho menor, embora ainda seja muito grande, né? Que tem tipo uma coisa na cara assim pra te sugar, entendeu? meu Deus. Então tem todo esse tipo de coisa. E a pegada é, você pode deixar o jogo muito sério, ou o livro até propõe que você deixe ele mais descontraído. Então tem umas coisas muito bizarras. Então, é como se tivesse no... Pra quem viu a Estrada da Fúria, quem viu Furiosa, o último que passou agora, né? Ou então o Cochardinho Teron, tipo assim, muito bom, porque é aquela proposta ali, sabe? Tipo, existem as pessoas abandonadas, largadas, e tem ali, né, as facções que se organizam e tudo para tentar é, tirar o melhor daquilo ali. Então, mesmo abandonado, ferrado em tudo quanto é lugar, tem as outras pessoas, né, que estão ferrando umas às outras. Então, tem todo tipo de oponente. Entendi. E tem E, mutantes, né? Tem os mutantes, que eu esqueci de falar. A galera que transformou com a radiação. E os mutantes tem todos os tipos de mutantes. Tem mutante que é só feio. Tem um membro no lugar que não devia. Tipo, o cara tem uma cara no peito, ou um peito na cara. Um gêmeo nascendo do lado, um terceiro braço, um nariz no meio da mão, umas coisas assim. Né? Ou a cara derretida, um cara que fede para sempre porque a mutação dele. E tem umas mutações, tipo, bizarras. Seu cérebro cresceu, você ficou esquisito, mas você tem poderes psíquicos. Então, e tem umas, você desenvolveu o terceiro braço, você consegue fazer mais coisas por causa disso. Você tem uma cauda funcional. Então, tem umas coisas assim. o personagem do jogador pode sofrer mutação? Pode, provavelmente vai. E tem até alguns caminhos, que são como se fossem as classes do jogo, né? Que propõem que você abraça essas mutações melhor. Olha Então aí. você consegue direcionar. Porque quando você tem uma mutação, você pode se fuder e ela ser ruim e te fazer mal, ser prejudicial. Mas se você tem seus poderes, né, as suas especializações voltadas para isso, você tem menos chance de se ferrar e boas chances de conseguir coisas boas, né? Você consegue desenvolver poderes focados naquilo ali e vai ser poderoso nesse esquema. Entendi. Os personagens, eles têm algo parecido com classes, não é isso? Então, você começa como um ninguém. É como se fosse nível zero. Porque o jogo ele é feito com base em missões. As aventuras são chamadas de missões, que são o quê? Aventuras curtas. Ele propõe aventuras curtas e mortais. Porque você tem que estar sempre em alta adrenalina. Como é um jogo de sobrevivência, e tem muita coisa que você tem que fazer, gestão dos seus recursos, combustível, comida, água, energia, bala, né? Você tem que estar sempre com emoção lá em cima. Na sensação alta de que, cara, tá tudo a perder, eu tô correndo riscos de verdade.
Então são aventuras curtas com um clímax o tempo inteiro. E a cada missão que você completa, você avança um nível, entendeu? Então, tipo assim, você conta seu nível é a quantidade de missões que você completou. Você começa com 0 missões completas, você é nível 0. Você completou uma missão, nível 1, completou 7, daí o jogo vai até 10, né? Porque provavelmente você vai morrer no início, tá? Tanto que o próprio livro fala assim, ó, é muito difícil sobreviver, seja esperto, porque se você morrer, você vai só se fuder mesmo, a galera não tá nem aí, foda-se, eles vão só arrumar outro pra cobrir seu lugar. Então, nesse rolê, supondo que o grupo esteja nível 3, alguém morreu, o cara entra no nível 0. Aí vai do grupo, tá? Ah, entendi. Pensei que tinha um Aí o grupo travamento define. mecânico disso. Não, não, não. O grupo define, tá? Tipo, você encontrou alguém, juntou e tal. Mas aí acontece, você começa nível 0, você escolhe um histórico, né? Você tem os atributos vêm lá um padrão para você poder distribuir entre eles. Você escolhe mais ou menos como você quer que o personagem comporte, né? E aí você vai escolher um dos 8 históricos que o jogo propõe no início, tá? E aí tem Bruto, que tipo, você é um cara fortão e tal. Tem o Catador, que é um cara que sabe se virar de achar coisas, ele, né, tipo, aproveitar melhor as coisas, achou um lugar abandonado, consegue fazer isso. Você pode ser um Face, que é o cara que sabe conversar, que tem um raciocínio rápido para conversar com a galera, personalidade magnética. Tem o Fanático, que é um religioso, um patriota, alguém comprometido com a causa que ele é maior do que ele, sabe? Tem o Gênio, você é esperto, inteligente pra caralho, mas não foi dos que entrou nas megalópolis. Você pode ser um maloqueiro, que é um cara de gangue mesmo, um maluco dessas facçõezinhas. Você pode ser um sobrevivente, que é o cara que vive a qualquer custo, você sempre dá um jeito de se safar. E você pode ser um vagante, que é o cara que viaja muito pela desolação, você sabe ir de um lugar para o outro. É isso aí. Pronto, aí cada um te dá um benefíciozinho ali, conforme você sobe de nível, ele também completou a 4ª missão, ele te dá um benefício, e aí conforme você vai subindo, completou a 1ª missão, aí você escolhe um caminho, tá, que aí seria de fato a sua classe, né, um caminho de novato. Aí no caminho de novato você tem 4 opções que direcionam bem básico assim do seu personagem. Você pode ser uma aberração, que é o cara que sofreu radiação, ficou sujeito a químicos tóxicos, agentes biológicos. Você pode ser um construtor, que é o cara que sabe construir as coisas. Eu faço um lança-chamas, faço um traje elétrico, uma vaporeta, umas coisas assim. Você pode ser escória, que é o cara que usa métodos escusos para conseguir as coisas. Ou você pode ser um matador, que você acha que a vida é matar ou morrer. Você é o cara que sai dando porrada, destruindo todo mundo. É isso. Então você constrói muito simples. Aí, conforme você vai completando mais missões, né? Depois da 3ª, você desenvolve um caminho de especialista. E o caminho de especialista, aí sim, ele começa a moldar outro tipo de habilidade que o seu personagem tem. Não tem obrigação de ser ligado com qualquer tipo de caminho de novato que você Olha aí. escolheu. Então, assim, você pode pegar qualquer um, combinar qualquer. Claro, se você juntar alguns, provavelmente para quem é combeiro, né? Ou otimizador de ficha, como eles gostam de falar, o personagem vai ficar muito focado naquilo, mas vai perder outras nuances que, então, assim, às vezes ele fica muito focado numa coisa e se ferra em outras. Então, você pode montar como quiser, que ambos são boas opções. Aí os nomes são muito bons dos caminhos de especialista. Você tem abominação, assassino, atirador, chefe, chutador de bundas. Aí vem desoleiro, doutor, graxeiro, incendiário, parasita, psico, psicótico. Então tem umas opções muito boas. E aí depois você completa mais 3 missões, né? Quando você completar a 7ª lá, aí você tem seu caminho de mestre. Que aí sim, você é o dono da parada toda, você manja de tudo, e aí você desenvolve muito. Aí os nomes até começam bem, parecem mais de boa, mas eles vão evoluindo. Você tem artista marcial, audaz, dobrador de mentes, explorador, faz tudo. Aí você tem lutador, aí você tem, começa a vir maromba, guerreiro da estrada, cuspidor de merdas, Meu Deus. hedonista, que é o cara que tá mais feliz quando ele tá chapadão, Messias, Messias. você acha que é a 2ª, 3ª ou outra encarnação do divino. Nossa. Monstro, porco da estrada, pregador, sabotador, sangrador, ninja, e aí um dos meus preferidos é 171. É só um estelionatário mesmo, saca? Então, assim, no Meu mestre a parada Deus. sobe mesmo.
Então, assim, os nomes são muito bons, sabe? E, assim, claro, vocês viram pelos nomes, vocês devem imaginar que um comba mais com o outro, mas você não precisa, porque os benefícios não são relacionados. Então, você pode ter... E aí os personagens ficam muito diferentes. Mesmo que todo mundo fale assim, vamos todo mundo começar de maloqueiro. Na hora que você vai escolhendo os caminhos, não vai cruzar, entendeu? Não tem jeito, ninguém vai querer fazer a mesma coisa. Então, cria muitas variações de personagem. Um parêntese, se você tá ouvindo esse podcast e você é da cidade de Montes Claros, no norte de Minas, você tem total autorização para trocar o nome da classe maloqueiro por barreirado, que tá tudo certo. Nossa, você foi no regionalismo, viu? Eu conheço a galera de Montes Claros, sou de Minas, né? Eu cresci E. lá. Ah! Agora eu entendi. Muito bom. Ai, ai. E assim, nessa pegada tem a questão das megalópolis, mas existem outras cidades. Essas cidades têm aquela pegada de cidadezinha do Fallout mesmo, que é a cidade amurada, algumas são amistosas, mas pedem pra você depor armas quando entra, outras se você Sim, chegar sim. perto os caras vão te cobrir a tiro mesmo e foda-se. Exatamente isso. Tá? Tanto que no financiamento, junto do livro básico, a gente vai lançar um guia de cenário, que é o Guia da Escória para a Ponte de Sucata. É um suplemento de expansão de cenário que vai ter desde o primeiro. Vai sair na meta base junto. Tá? Ele fala sobre como é uma cidade. Aí ele usa uma cidade genérica, mas ele chama Ponte de Sucata porque é uma cidade feita embaixo de uma ponte, até é inspirado na Ponte de São Francisco, mas pode ser Ponte Rio-Niterói, Ponte de Vila Velha para Vitória, né? Então, assim, bem nessa pegada. E aí, ali constrói, ele desenvolve os bairros e tudo, e mostra como você pode colocar ela em qualquer lugar, sabe? Então, assim, é uma grande cidade para poder... não tem só isso no livro, né? Mas dá para expandir várias coisas ali. Entendi. Muito legal isso. E eu imagino que nessas cidades devam ter umas coisas bem alternativas em algumas delas, tipo uns laboratórios meio tronchos, em algumas devem ter tipo arenas, tipo a cúpula do trovão de Mad Max, uns bagulho assim. Aí tem todo esse tipo de coisa. Falando de Mad Max, inclusive, tem uma ilustração que ela é muito inspirado no Immortal Joe. É muito engraçado, que é tipo um carinha em cima assim e tal, muito, muito boa, sabe? Bom, As ilustrações do livro são sensacionais. Muito sensacionais. eu dei uma Muito. olhada no material que você me mandou e em alguns momentos eu sinto uma influência de um cenário chamado Dark Sun também, principalmente na paleta de cores, e eu acho isso muito bacana. Dark Sun tem uma pegada. Se Dark Sun fosse numa Terra pós-apocalíptica, provavelmente seria Punk Apocalíptica. Cara, isso é muito joia. E você falou que tem poderes psíquicos. Esses poderes psíquicos são mais pé no chão, do tipo as leituras de mente e tal. Ou tem uns negócios meio muito louco também. Cara, tem todo tipo de mutação, né? E aí tem as mutações físicas e as mentais. Algumas podem ser só visuais, né? Que eu dei o exemplo lá, tipo, o cara tem um nariz na palma da mão e tal, não sei o quê. E algumas são funcionais. Algumas podem ser prejudiciais, dependendo de como você sofre ela. Tem também as mutações que você desenvolve poderes que te ajudam, né? Tipo, algumas, você fica dando choque em quem encosta em você e tal, tem espinhos, você desenvolve um ferrão, você consegue ficar invisível, umas coisas bizarras assim, né? Você fica monstruoso, você fica super grande, mais poderoso, né? Mais forte, tal, você solta teias. E tem as mentais, que aí elas podem ter todo tipo de coisa. Você pode, sei lá, dar um golpe mental pro cara ficar atordoado, você pode ter uma visão além do alcance, tipo a clarisciência, você pode ter um escudo mental para tipo, se proteger mentalmente, você pode até curar, às vezes, o cara. Então, assim, você pode criar um ectoplasma, sabe? E todos esses poderes psíquicos, eles têm nivelamentos que eles vão evoluindo. Então, assim, pode começar fraquinho e, tipo, você dá um. Você faz o cara ficar com dor de cabeça. Depois você faz o cara ficar, tipo, a cabeça dele, o cérebro dele explodir, sabe? Então vai evoluindo também. Tem telepatia, pirocinese, telecinese, até teleporte chega a ter, sabe? Tipo, primeiro você muda um metro assim pro lado. Depois você, tipo, muda quilômetros, né? Mas aí, claro, aí tem que ser muito foda. Mas então, assim, tem esses poderes psíquicos aí que podem fazer as mais variadas coisas. É uma E mutação, né? sim, isso me parece ter uma certa influência do sistema de Numenera. Numenera que tem essas escalas de poder muito loucas, assim, que eu me lembro de cabeça. Que começa com uma coisa assim, ali adjacente, você falou do teleporte.
tem um ranking de teleporte alto, acho que é o nível 6 de Numenera, que você pode teleportar a distância da Terra na Lua. Aí, Caramba, eu não lembro disso, não. Eu gosto muito do Numenera, mas eu não lembrava disso. é, tudo começa, que são 6 níveis de poder no Numenera, né? E aí tudo começa muito simples, e aí no 5 já tá absurdo, e no 6, meu Deus do céu. É, o É. Numenera é muito bom, velho. E assim, temos isso, temos monstros, temos mutantes, temos a Terra. Ninguém sabe o que aconteceu. Se foi guerra nuclear, se foi apocalipse ecológico, só deu ruim. Não, não. Tem uma explicação, né? Tipo assim. É, inclusive, o capítulo é muito bom. Ele começa assim: o que caralhos aconteceu? Ai, ai. Mas assim, eles falam, os hippies, os cientistas estavam gritando pra todo mundo sobre aquecimento global, aumento do nível do mar, derretimento das geleiras, essas merdas todas. No dia seguinte, era tudo fumaça, cinza, ruína. Bom, a maioria das pessoas não faz ideia do que aconteceu, né? Até porque não tem muita gente que sobreviveu, tipo, ou que tá viva até hoje, né? E o povo não tem muito tempo também pra ficar escrevendo e falando sobre isso e tal. Mas a galera fala que, tipo assim, tem gente que culpa Deus, então assim, tem várias teorias, mas a explicação básica é: o mundo piorou bastante na primeira metade do século XXI, difícil de imaginar, né? E aí, algumas décadas investidas em ignorar os avisos óbvios sobre o ambiente, começaram a cobrar o preço. Os oceanos esquentaram, o gelo derreteu, várias espécies desapareceram, tempestades imensas começaram a varrer os litorais, foram apagando cidades, as pessoas foram começando a morrer, o petróleo, né, virou uma disputa ainda maior, como se fosse ouro negro, e aí o clima trouxe problemas para o mundo, e aí os desastres ambientais fizeram tudo virar uma grande merda, e aí os ricos e poderosos fazem, não, vamos começar a criar o projeto Babilônia, que são as megalópolis e tudo, e aí vai todo mundo morar lá protegido. Só que aí na hora que terminou de construir, quem era otário, inocente e ingênuo acreditou, ficou do lado de fora. Entendi. Nossa, cara, mas é assim, muito bom. Eu gosto dessa premissa de cenário. Até porque ela parte de algo factível, vamos falar a verdade. Tipo, tanto que o próprio livro fala assim, parece que é mentira, né? Algumas coisas assim. Então, tipo assim, nada é muito factível, né, gente? Ah, que isso. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Igual aparece no final do filme. É exatamente isso. Tipo, isso aqui é só uma ficção. Não acredite. Voltando à questão mais mecânica do jogo, você disse que você precisa controlar recursos, seja comida, combustível, munição, Hum, e isso faz parte do core do jogo. Não tem como você abolir isso, senão você Não, perde o. você pode abolir se quiser, mas é muito mais interessante. É um jogo de sobrevivência brutal. Então, é comida, remédio, água, combustível, energia e bala. E o que, que tem de interessante? O mundo nada mais importa. Você não precisa de um computador, não precisa de um celular, você não precisa de câmera fotográfica, você não precisa de nada do que você está acostumado hoje. Televisão, essas coisas nem funcionam. Ou funcionam muito pouco, né? A única coisa que interessa de verdade é comida e água. Você precisa sobreviver, você não sabe se vai conseguir para amanhã. E como que você consegue isso? Com bala. Você dá nos outros, consegue tomar comida. Então, bala é munição, né? É o dinheiro do jogo. E aí, o que é que você pensa? Olha só como que fica legal a gestão de recursos. Você precisa de água e comida, você tem balas para comprar água e comida num assentamento próximo, etc. Tá, para lá. Aí vem um cara gigantesco, um monstrão, para te dar porrada. Aí você pensa, esse cara vai me destruir na porrada. Dificilmente eu vou conseguir sobreviver lutando com ele. Ou vou sobreviver, mas vou apanhar pra cacete. Eu dou um tiro nele e perco o dinheiro de comprar minha comida. Depois eu me ferro, passando fome. Ou eu saio com ele na mão pra tentar sobreviver e usar o dinheiro que eu tenho, que é a munição, pra comprar comida. Aqui a gente já vê a importância de um grupo equilibrado. E quando você pega um monstro desse, que provavelmente vai fazer um grupo mais impulsivo, lança a mão de suas balas para atacar esse cara, se você tiver um. Como é que é o cara que fica achando as coisas, né? Um catador, Um sucateador. catador. Provavelmente esse cara pode pensar alguma coisa, tipo, a gente pode pegar, sei lá,
a carapaça desse monstro e tentar vender e arrumar umas balas, o sangue dele, umas coisas assim. Ou Talvez. então eu vou pegar essa fita cassete com essa calota de carro, transformar numa arma, fazer É, como se fosse um disco para rasgar ele. Então, uma é fita bem dessa cassete, improvisação. cara. Ou Discman, se você preferir. Não, mas é porque assim, pra mim esse tipo de cenário funciona a partir do. Assim, funciona melhor na minha cabeça, né? Afinal de contas, eu passei dos 40, logo 80 e 90 são minha origem. E assim, esse tipo de cenário com referência, que a gente fala retrocassete punk, né? Fica mais charmoso pra mim. Você Sim. tem fita cassete, fita tape pequenininha. Uhum. Aí você chega num lugar e o cara, tipo, é mó sábio, o cara bota um vinil, assim. Tem uma vitrola ainda. Inclusive, tem uma das coisas, quando você vai construir o personagem, você tem suas tralhas. Entendeu? Que é por causa do seu história, você recebe lá uma quantidade de tralhas, né? Aí, o que que você faz? Você joga uns dados lá e aí ele rola quantas tralhas você tem, que são umas coisas aleatórias que você pode usar pra improvisar. Tipo, você tem uma tesourinha de unha, você tem uma capa de celular, você tem um toca-CD portátil, né? Um Discman, você tem cadarço de tênis. Aí tem umas coisas, tipo, você tem uma toalha de hotel, um baralho que tá faltando carta, modem de internet, que não serve pra nada. E aí tem umas coisas muito legais, tipo, você tem uma lancheira da Xuxa, você tem uma foto das irmãs Olsen, as gêmeas, sei lá, que fazem filme. Você tem uma revista de filme pornô, revista pornô, né? Revista de filme pornô foi ótimo. Você tem, sei lá, um pisca-pisca de luzinha de Natal. Você tem um boninho Ana Maria estragado. Nossa, Você cara. tem um catálogo de produtos da Avon. Você tem, tipo, um livro de RPG. Um CD do Slayer ou do Sepultura. Então, assim, tem umas coisas bem aleatórias, sabe? E aí você pode. Um saco de lixo cheio de papel picado. Tem umas coisas aleatórias, assim. E aí você pode ser criativo com isso, entendeu? Tipo, um frasco de esmalte, uma estatueta de cerâmica, uma guitarra com uma corda só, um violão, né? Enfim, umas coisas assim aleatórias. Entendi. Cara, o problema é que você foi falando isso aí, eu já fui pensando personagens com essas coisas. Eu penso um cara que ele é um fanático e ele tem um saco cheio de papel picado. E aí ele tenta pegar os pedaços de papel e montar alguma coisa pra fazer tipo as previsões do futuro, porque é a forma que a entidade divina dele fala com ele. Véi, É exatamente isso, cara. Agora eu quero ver se um cara tiver uma coleção de fita cassete dos filmes do Adam Sandler nos anos 90. né, ele deve usar isso como ferramenta pra derreter o cérebro dos inimigos. Então, assim, tem umas coisas muito legais, sabe? Tipo, Nossa, mas é muito bom. E assim, como a gente tá na Terra, você pode fazer referência pro que você gosta ou pro que você não gosta, da forma que você quiser, ou homenagear ou escaralhar mesmo. Foda-se, é isso aí. exatamente. Não, tem umas coisas muito escrotas que eu nem vou ler aqui, mas deixa a galera descobrir. É, uma política do contar e mestrar normalmente é, a gente não conta tudo, a gente sempre fala, vá lá, leia e tire suas Não, conclusões. tem mais de 100 opções de tralhas no livro. Tem um tanto de tabela. Uma frase que eu gostei que tem no início do livro é: você entendeu que o tom desse jogo, ele é com um humor ácido, ele tem uma pegada mais crua em certos momentos, meio pé na porta, soco na cara, e lá no final ele fala: se isso aqui tiver pesado, você pode maneirar ou arrumar uma galera mais legal pra jogar com você. É exatamente isso. Ele tem isso, né? O jogo é proibido para menores de 18, né? É, Ou justo. não indicado, proibido não, é não indicado para menores de 18, né? Mas ele fala, ó, a gente fala muita merda, a gente fala fudido, merda, bastardo, um monte de palavrão. É o clima e o tom de um mundo que foi pro saco. Ninguém tá preocupado com isso. Ficou escroto mesmo e é feito para as pessoas se xingarem confortavelmente, né? Mas toma cuidado onde você vai jogar. Porque se for jogar no lugar público, pode ser problemático, né? A galera vai ficar olhando zangada pra você, vai ficar rangendo os dentes assim e tal. Ou então você fala, foda-se seus cuzões e eu vou jogar onde eu quero. Entendeu? Então, assim, tem toda essa pegada aí de realmente não é um jogo, né, que todo mundo vai topar e é bom ter avisar antes que as coisas vão ser diferentes. Mais uma vez caímos na velha advertência da sessão zero. Troca uma ideia com a galera. Se o pessoal ficar muito horrorizado com punk apocalíptico,
não tem problema, você guarda e vai jogar seu joguinho de fantasia medieval de soltar poderzinho e luzinha. Tá tudo bem, ninguém vai te criticar, pelo menos não muito. Não, pô, mas você joga o que você quer. O Punk Exato. Apocalipse é uma nova opção. Exatamente. A ideia é que você se divirta e você não fique o tempo inteiro se sentindo mal por estar jogando aquilo. Então, Isso. esse é um dos papéis fundamentais da sessão zero, independente do sistema. E Borderlands, ó, já tô chamando de Borderlands, ó. Punk Apocalyptic, ele tem uma pegada de Borderlands, Fallout, né, de nossa, deu Mad Max, né? Mas ele tem também essa pegada de escrachada. Ele tem essa tiração de sarro meio, às vezes, sem filtro. Eu Uhum. acho que essa é a proposta fundamental do jogo. Acho que se fizer uma partida dele muito seriona, muito sisuda, vai ficar um negócio meio chato. É, o jogo é seu, você faz o que você quiser. Mas a gente Eu, sugere que tenta. exatamente, é assim, aquela história, né? A gente sempre sugere, né? O jogador faz o que tiver na cabeça dele. Uhum. E, bom, o papo tá bom, mas acho que a gente conseguiu cobrir todos os pontos relevantes. A pergunta é, que dia que começa o financiamento coletivo? Terça-feira, 10 de setembro, começa o financiamento. Nas primeiras horas tem dados gratuitos para quem apoiar com livro físico. Tá? Vai ter dado personalizado, exclusivo da versão nacional. Tá? Eles são muito bonitos. Vai ter dado para o conjunto de dados D20 com vários D6, né? De cores diferentes, mas tem uma cor exclusiva, especial do D6, que só nas primeiras horas. Você pode comprar ele separado, nas primeiras horas só, depois não vai ter como mais. Mas se você comprar o livro físico, você vai ganhar eles. Então, Então, já vou lançar logo a braba. Apoie para ter dado em casa esse tipo de dado diferente aí, certo? Na pegada olha, aqui ele do inspirou na pegada do jogo. Ai, ai. Esse podcast ele vai sair mais cedo do que o de costume, certo? Então, assim, se você tá ouvindo agora no Spotify, nos seus agregadores ou assistindo no YouTube, saiba que o jogo vai entrar em financiamento coletivo amanhã. Esse podcast vai sair na segunda. Normalmente o podcast do Conta Mestral sai na terça. Só que para dar tempo da galera não ser pega tão no pulo assim, a gente vai soltar ele na segunda. Então não deixem de correr lá no Catarse. O link vai estar na primeira linha da descrição aqui. É só ir lá, fazer o seu apoio, garantir os dados diferenciados para jogar esse jogo incrível. Mais novidades e recados da tria, Bruno? Cara, a gente tem esse ano ainda Suplemento de Simbaron, Lancer, que é um RPG de robôs gigantes, mechas, né? Pra quem gosta de Evangelion, Círculo de Fogo, Titan Attack, dá pra fazer também, mas assim, ele tem um cenário próprio, mas pra robô gigante, você cria seu piloto e constrói seu próprio robô, que é um RPG muito famoso, muito grande lá fora. A galera tá muito, muito ansiosa, né? A gente vai ter o Gambiarra, que é um RPG feito no sistema Year Zero, né, da Free League, que é um Rio de Janeiro retrofuturista distópico, onde tudo deu errado, que ele é em parceria com o pessoal do universo Gambiarra, né, que tem filmes Gambiarra, né, tem média-metragem, tá para sair uma longa-metragem, tem quadrinhos, tem um tanto de coisa. Então vai ter o RPG, o Quick Start já está pronto, a gente está preparando aí para lançar, né? E a gente vai ter o Hope Finder, para quem gosta de Pathfinder, ele usa a mesma mecânica, mas ele é base, mas ele é diferente. É um jogo de sobrevivência num mundo tomado por zumbis, mas que é focado na esperança, por isso Hope Finder. E o seu personagem não tem classe, não tem nível, ele vai desenvolvendo com os flashbacks que ele vai tendo sobre a vida passada dele. Isso é muito sensacional. Caramba, cara, que É, incrível. ele é escrito pelo autor do Pathfinder, então, assim, altíssima qualidade, né? São livretos pequenos, são 3 livretos de 60 páginas mais ou menos, mas no formato tipo A5, é muito bom. Pro ano que vem a gente tem o Shadow of Weird Wizard, vai ter o Shadow of Demon Lord, e tem mais jogos que eu não posso falar, que a gente tá com licenças novas não anunciadas ainda. Em breve vamos dar notícias, mas a galera vai curtir muito. Ou Muito, seja, assim, muito teremos fofo. novidades, hein? Fiquem de olho. Muito, muito. Vai ter muita. Cara, eu tô assim, doido. Eu quero que o calendário corre rápido pra gente conseguir lançar isso tudo e a galera poder ir ver e jogar. E, cara, tá muito legal. Nosso calendário tá muito bacana. Até o final do ano que vem, com certeza tem muita coisa assim, foda pra já ser lançada. Bom, eu não vou deixar de fazer uma indicação pra galera. Tem um parceiro do Contar e Mestrar, que é o Nerd Poesia, o Sebo do Anderson, lá de Recife. O cara tem um acervo de
pérolas que são fundamentais para você ler, para você poder jogar Punk Apocalíptico em grande estilo. Então, sempre tá na descrição aqui o Insta dele. Entre em contato, o Anderson é um cara super gente boa e lá você vai encontrar umas pérolas de 80 e 90 em quadrinhos que eu acho que vão enriquecer bastante, principalmente se você não viveu essa época. Acho que essa leitura vai deixar o seu jogo mais interessante, então fica essa sugestão. Novamente, Punk Apocalíptico tá para chegar em financiamento coletivo. Não deixem de conferir. No mais, sigam Contar e Mestrar em todas as redes e, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam lanche, vacinem-se porque vacinas salvam vidas. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. O podcast do Contar e Mestrar fica por aqui. Eu sou o Rufus e até semana que vem. Tchau, galera. Até mais.